Jesus é o Cordeiro de Deus? O que significa? Quando Jesus é chamado de Cordeiro de Deus, em João 1,36, é uma referência ao fato de que ele é o sacrifício perfeito e definitivo pelo pecado da humanidade. Para podermos compreender quem Cristo era e o que ele fez, precisamos começar no Velho Testamento, onde encontramos as profecias sobre a vinda de Cristo como expiação do pecado, conforme lemos em Isaías 53. Na verdade, o sistema de sacrifícios estabelecido por Deus no Velho Testamento preparou o terreno para a vinda de Jesus Cristo, o perfeito sacrifício que Deus providenciou como expiação pelos pecados do seu povo e de toda a humanidade, conforme lemos em Hebreus 10. O sacrifício de cordeiros fez um papel muito importante na vida religiosa dos judeus e do seu sistema de sacrifícios. Quando João Batista se referiu a Jesus como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, os judeus que o escutaram provavelmente pensaram imediatamente em um dos vários sacrifícios importantes. Com a época da Páscoa judaica se aproximando, os primeiros pensamentos podem ter sido o sacrifício do Cordeiro da Páscoa. A festa da Páscoa é uma das mais importantes festas judaicas e uma celebração em memória de quando Deus livrou os israelitas da escravidão do Egito. Na verdade, o sacrifício do Cordeiro da Páscoa e o processo de marcar com o sangue as ombreiras e as vergas das portas das casas para o anjo da morte passar pelas pessoas que estavam cobertas pelo sangue, sem fazer algum dano a elas. Lemos isso em Êxodo 12, versículo 11 a versículo 13. É um lindo retrato do trabalho expiatório de Cristo na cruz. E outro sacrifício importante que envolvia cordeiros era o sacrifício diário no templo de Jerusalém. Toda manhã e noite, um cordeiro era sacrificado no templo pelos pecados do povo. Lemos isto em Êxodo, capítulo 29, do versículo 38 a 42. Esses sacrifícios diários, como todos os outros, tinham como propósito apenas direcionar as pessoas para o sacrifício perfeito da cruz de Cristo. Na verdade, a hora da morte de Jesus na cruz corresponde à hora do sacrifício noturno que estaria sendo realizado no templo. Os judeus daquele tempo também teriam conhecimento dos profetas do Velho Testamento, como Jeremias e Isaías, cujas profecias previam a vinda daquele que seria como cordeiro levado ao matadouro. Jeremias 11, 19 e Isaías 53, 7, cujo sofrimento e sacrifício providenciaram a redenção para Israel. Naturalmente, a pessoa que foi profetizada pelos profetas do Velho Testamento era Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Embora a ideia de um sistema de sacrifícios possa nos parecer estranha nos dias de hoje, o conceito de pagamento ou restituição ainda é algo que podemos facilmente compreender. Sabemos que o salário do pecado é a morte. Romanos 6,23 nos deixa isso bem claro. E que nossos pecados nos separam de Deus. Também sabemos que a Bíblia ensina que somos todos pecadores e nenhum de nós é justo ou pode ser justo diante de Deus, conforme lemos em Romanos capítulo 3, versos 23. Por causa do nosso pecado, somos separados de Deus e permanecemos culpados diante dele. Portanto, só podemos ter esperança de Deus providenciar um caminho para a nossa reconciliação. E foi isso que Jesus Cristo fez na cruz. Ele preparou um caminho para nos reconciliarmos com Deus. Cristo morreu para fazer expiação pelo pecado e para pagar pela penalidade dos pecados daqueles que têm colocado sua fé em Jesus Cristo. E através da sua morte na cruz, como o sacrifício perfeito de Deus pelo pecado e pela sua ressurreição, é através da sua morte na cruz, como o sacrifício perfeito feito a Deus, que perdoa os nossos pecados. E pela sua ressurreição, que agora podemos ter vida eterna e acreditarmos em Jesus Cristo. O fato de que Deus mesmo tem providenciado o sacrifício que expia ou paga nossos pecados é parte da gloriosa e boa notícia do Evangelho, que é tão claramente descrita em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 21, que diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que nossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado por fim dos tempos, por amor de vós que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos. Ele deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus.
Espero que você tenha compreendido um pouco sobre o sacrifício e a necessidade de Cristo Jesus ter morrido por você. Se você gostou deste vídeo, se inscreva e curta e compartilhe. E se você tem interesse em ter uma Bíblia de estudo, clique no link da minha descrição abaixo. Que Deus te abençoe.